Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h13 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu, a partir de agora, apresento aqui os nossos convidados para a formação da nossa bancada de hoje. Eu apresento agora o professor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, criador da Anvisa, colunista do Estadão. Professor Gonzalo, seja bem-vindo mais uma vez aqui para a nossa conversa no Gente que Fala. Prazer é meu estar aqui com vocês e com tão ilustre bancada, e um abraço aí a todos os nossos ouvintes, espectadores. Pessoal, foi liberada e publicada ontem, após as 11 horas da noite, a última pesquisa Datafolha sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo, que acontece domingo agora. Mas antes disso, o Instituto precisou enfrentar uma batalha judicial, já que um dos candidatos obteve uma liminar para censurar sua divulgação, sob a alegação de que a pesquisa deveria trazer separadamente todos os extratos de instrução do universo a ser entrevistado. A pesquisa, no entanto, foi baseada em métodos sempre utilizados e já consagrados, e após 2 dias acabou sendo liberada pela Justiça. Vou destacar aqui que esse levantamento foi feito pela TV Globo, com a Folha de São Paulo, e como eu destaquei aqui na nota, após o mandado de segurança do Datafolha que foi impetrado lá no TRE de São Paulo, a publicação foi autorizada. Doutor Gonzalo, sua avaliação, por favor. Eu acho que existem diferentes maneiras de manifestação da ignorância. Essa é só mais uma delas. Deve ser conspurcada, sempre. Bom. O senhor usa a pesquisa eleitoral para a decisão do seu voto? Acha importante? Veja, eu não uso para a decisão do meu voto. Eu costumo votar baseado em outras condições. Certo. Mas é mais um dado que o ambiente nos oferece. Eu acho que deve ser utilizado inteligentemente. E que o episódio sirva até para o aperfeiçoamento dos métodos, para que os retratos sejam sempre cada vez mais fiéis e que no final, né, quando saem os resultados das urnas, a gente olhe para a pesquisa e fala, olha, era realmente isso. Né? Mas essa é a função da pesquisa. A pesquisa não é uma bola de cristal que diz o que vai acontecer. É uma suposição do que vai acontecer. A gente tem que entender isso. Né? E é um retrato daquele momento que pode ser transformado. Nós estamos, por exemplo, neste momento na eleição em São Paulo, próximo de ter um acontecimento que faz tempo que não acontece, desde o tempo do Maluf e Erundina lá atrás. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. E quando a gente tem um elemento a mais num processo eleitoral, que é a questão da pandemia. Uma coisa é a intenção de voto, e a pessoa pode responder para a pesquisa, minha intenção é essa. Outra coisa é aquela intenção de voto se consolidar na urna, porque a pessoa pode não ir, porque ela pode, de repente, ter Covid, de repente ter entrado em contato com alguém que está com a Covid, e aí começa a mudar todo o cenário que foi desenhado pela pesquisa. É verdade, e temos que tomar muito cuidado com a Covid. Temos que ser muito cuidadosos e usar máscara, manter o distanciamento social, e se tiver com algum sintoma de gripe, febre, qualquer coisa assim, fique em casa e depois justifica o voto, não tem nenhum problema. Agora, estando bem, mantendo todos os padrões que foram estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, vamos votar, vamos exercer o nosso dever e obrigação. Né? Bom, mais um assunto aqui para a nossa análise, nesta edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, sempre em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Senadores e deputados da comissão mista que acompanha ações relacionadas à pandemia da Covid-19 convidaram os diretores da Anvisa, o Antônio Barra Torres, e também do Instituto Butantan, Dimas Covas, para prestarem esclarecimentos sobre a suspensão dos estudos clínicos da vacina Coronavac. A Anvisa determinou na segunda noite a interrupção do estudo da vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, com o Instituto Butantan, após o registro de um evento adverso grave. E no dia seguinte, após o esclarecimento de tratar-se do suicídio de um voluntário e também da grande pressão da opinião pública, o estudo voltou a ser liberado. Professor Vecina,
Dr. Barra Torres e o Dr. Dimas Covas foram convidados, né? Eles não foram convocados. Portanto, eles não têm a obrigatoriedade de ir até a comissão. De qualquer maneira, convidados ou convocados, o que eles teriam para dizer lá diferente daquilo que a gente já soube, que a gente já tem informações até agora? Primeiro, temos que desenhar esse cenário, né? Vamos imaginar o cenário seguinte. Nós estamos fazendo o teste de um medicamento que é usado em pessoas sadias. Então, um medicamento que eu dou para pessoa sadia não pode provocar doença. Então, temos que tomar muito cuidado. A função desse procedimento é garantir a segurança desse medicamento. No meio do teste, morreu uma pessoa. Como já tinha morrido no outro teste também. Verdade. Só que este teste aqui teve um problema. A morte tem polícia no meio. Quando a polícia entra, o que acontece? As coisas param, porque a polícia tem uma outra velocidade. Não é a velocidade da saúde. A polícia vai mais devagar, tem que fazer autópsia, tem que fazer o toxicológico. Do que morreu o paciente? Nós estamos falando de uma vacina. Do que morreu o paciente? Olha, eu acho que ele morreu de overdose. Mas foi intencional ou não? Qual foi o produto que ele usou? Se ele usou o produto, eu tenho que ter o toxicológico. O toxicológico não ficou pronto ainda. Olha, tudo indica que ele enfiou nos braços o que tinha na seringa, e o que tinha na seringa é o que tinha nas ampolas. Para a polícia, tem que comprovar. Para nós da saúde, a evidência basta. Então, ponha esse cenário aí, e agora o Butantan liga para dois órgãos diferentes, que é a CONEP, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e para a Anvisa e fala: morreu um cara. Falou assim. A CONEP falou: morreu do quê? Porque a Anvisa, o Butantan não disse qual foi a causa-morte. Falou: morreu um cara que estava na pesquisa. Aí, a CONEP resolve perguntar para o Butantan, liga para o Butantan e fala: morreu do quê? Aí faz uma reunião, esclarece e tal. A CONEP falou: ah, legal, acho que não tem a ver uma coisa com a outra, segue o barco. A Anvisa está desde o mês passado, quando o Butantan fez um pedido para liberação de um pedido de importação de matéria-prima, a relação entre os dois está estremecida, porque pediu para liberar a matéria-prima, a Anvisa falou: olha, dia 5 de novembro nós temos uma reunião de praxe. Vocês não podem adiantar essa reunião de praxe? Nós somos mais importantes. Um negócio meio assim. Né? Aí, quando o Butantan manda informação pouca para a Anvisa, o que a Anvisa fez? Aos inimigos a lei. Solicito explicações por papel. O que a CONEP resolveu pelo telefone, o Butantan, a Anvisa resolveu usar o canal procedimental. Está errado. Quem assistiu às entrevistas coletivas dos dois dirigentes, do Almirante e do Butantan, sabe que nenhum dos dois estava com disposição boa. Uma disposição sanguínea. Aquilo fermentou. Agora está errado. Nas primeiras horas daquela manhã de terça-feira, né, o diretor Dimas Covas, o diretor do Butantan, veio a público dizendo que a vacina, a morte daquele voluntário não se relacionava com a vacina. Mas ele também não disse o que era. Mas dava a entender que ele já sabia. Agora, vir a público é igual a comunicar um órgão que é responsável por garantir a segurança da vacina, que é a Anvisa? Nós estamos num país um pouquinho civilizado. Não é muito, mas é um pouquinho civilizado. Tem canais adequados para fazer comunicação.
E o que nós estamos vendo nesse negócio? Um governador que quer ser presidente e um presidente que quer se reeleger. É disso que nós estamos falando. Nós politizamos isso. Vamos jogar claro. E aí, de repente, dois órgãos técnicos que têm que responder pelo aparecimento de uma vacina que poderá salvar milhares de vidas no país, estão brigando desse jeito. É uma vergonha. Eu espero que as instituições, Anvisa e Butantan, Butantan centenário e Anvisa, uma instituição que hoje é respeitada no mundo inteiro, cessassem dessa briga entre um governador e o presidente. E vai acabar essa briga na sua expectativa? Eu espero que o Senado, agora que o presidente Bolsonaro... Eu espero que essa convocação sirva para pôr os pingos nos is. É um convite, mas eles vão ir. E eu espero que eles ponham os pingos nos is. E que acabem com isso e ponham na frente deles a saúde do povo brasileiro. Então, está respondido. Quer dizer, o que eles têm a dizer realmente, né, de diferente daquilo que a gente já saiba, é colocar os pingos nos is, como o senhor destacou. Um pouco mais do olhar do professor Gonzalo. Professor, a Rússia anunciou essa semana a eficácia da sua vacina em 92%. O que a gente pode esperar dessa vacina até a chegada final dos testes da última fase? Enquanto não for publicado nada, não se espera nada de vacina nenhuma. Não foi publicado, não está submetido à crítica dos pares. Ou se publica e se transforma isso em uma realidade, ou não fica jogando com o mercado como a vacina russa está jogando. Quem está dando essa notícia não é nem o Gamaleya, é o instituto é o cara que está financiando essas pesquisas, que não é nem o governo russo. Então, não tem credibilidade nenhuma. Professor Versina, vamos falar aqui sobre o Partido Verde, que pediu ao Supremo Tribunal Federal que abra inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo uso retardante químico contra incêndios que leva à paralisação do consumo de água. E essa substância foi usada por ordens do ministro no combate às chamas na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, no mês de outubro, apesar da nota técnica do IBAMA, que apontava ressalvas sobre os efeitos na região. O IBAMA é taxativo em recomendar a suspensão do consumo de água, pesca, caça e consumo de frutas e vegetais na região, exposta ao produto químico por pelo menos ou por ao menos 40 dias. Quais são os efeitos sobre a saúde pública desse tipo de uso, dessa substância, desse retardante químico contra incêndios? Essa substância, ela pode ser um agente cancerígeno e teratogênico. É óbvio que se houve a manifestação do IBAMA sobre a utilização no meio ambiente, ela não deveria ter sido utilizada. O Ministério do Meio Ambiente está ignorando a existência dos técnicos do IBAMA, que são pessoas que estão lá há anos e acumulam um conhecimento e uma sabedoria sobre como manejar o meio ambiente. Mas hoje o governo está mais preocupado em garantir a capacidade de destruição do meio ambiente, e os agentes do poder rural, aí, os ruralistas, de uma forma geral, os criadores de gado, os plantadores de monocultura. É lógico que isso é importante para a economia brasileira, mas é possível ter a economia convivendo com algum tipo de respeito ao meio ambiente. Então, a forma de aumentar a quantidade de pasto, que é pondo fogo na selva, a destruição do meio ambiente pelos madeireiros, pelos mineiros de fim de semana aí, que saem atrás de ouro, de qualquer coisa, e destroem o meio ambiente, invadem áreas onde moram índios, levam doença para esses índios, enfim. Esse tem sido o padrão de ação do Ministério, né? Inclusive também do ponto de vista de agrotóxicos. Eu acho que não dá para negar a importância do agrotóxico para produzir alimento no mundo. Eu sou a favor das culturas orgânicas, mas não tem jeito. Nós precisamos dos agrotóxicos, precisamos da biotecnologia. Agora, o que não dá é para ter esse uso desabusado.
E aí, então, por exemplo, um agrotóxico foi banido no mundo inteiro. Ah, não, mas nós temos muito estoque dele ainda, vamos usar até o fim. Não, foi banido. Era setembro a data fatal para usar esse prático não sei o quê aí. Tinha que terminar, acabou. Agora, esse governo é um total desrespeito ao meio ambiente e cada dia mais nós temos mais um exemplo. O uso desse retardante de fogo foi mais uma das múltiplas agressões ao meio ambiente. Esse mesmo cara tentou entregar áreas de mangue fundamentais para a manutenção da vida marítima, para a exploração imobiliária. Então, olha, é duro comentar sempre a mesma coisa, falar da mesma coisa, e parece que isso não gruda, né? Essas coisas, essas pautas estão se repetindo, e a sociedade não se dá conta disso. É uma vergonha. Silvana Soares pergunta, professor Vecina, ela está com a gente no YouTube, no nosso canal no YouTube, sua opinião quando essa assustadora segunda onda de Covid chegará aqui? Ela pergunta, quando essa assustadora segunda onda de Covid chegará aqui? É a Silvana Soares, professor Vecina. Nós temos que levar em conta que a primeira onda ainda não acabou. Então, primeiro tem que acabar a primeira onda, para depois a gente falar em segunda onda. Então, o que pode acontecer é um recrudescimento da primeira onda. Pode acontecer, pode acontecer. Por que acontecerá? Porque você está na rua. Então, quem tá na rua está encontrando o bicho. Encontra o bicho, volta para casa e leva o bicho para casa. E aí, quem está lá em casa pega a doença. E quem está lá em casa é o velho, é o que é portador de comorbidade. E ele tem grande chance de morrer. Então, os jovens fortes, atléticos, sadios, estão na rua, fazendo festa, indo em festa. Então, tem que parar de fazer ajuntamento de povo, eu acho que está na hora de pensar de novo em fechar tudo, sabe? Exceto as escolas. Eu acho que nós temos que manter as escolas abertas. E nós temos que ter um compromisso de usar máscara. Não tem jeito. Sem máscara é um desastre. Então, vai haver segunda onda se a gente não usar, se a gente parar de usar máscara e continuar tendo eventos de massa. Tem que parar de ter eventos de massa. Não pode abrir teatro, não pode abrir cinema. Continuamos vivendo uma epidemia que só vai acabar quando tiver vacina suficiente, e isso só vai acontecer em 2022. O senhor falou antes da segunda onda tem um recrudescimento da primeira. Como é que a ciência identifica o que é o recrudescimento da primeira, o que de fato já é a segunda? É o aumento do número de pessoas que são contaminadas por uma pessoa, tal do RT. Né? No momento está em queda aqui. É aquele número próximo de 1, né? Isso. Está em queda aqui em São Paulo, mas o Paraná e Santa Catarina estão vivendo o recrudescimento da primeira onda. Alguns outros estados estão começando a ver essa coisa aparecer. Aqui em São Paulo, os dados falam uma coisa, mas os hospitais estão lotados. Os grandes hospitais estão lotados. Os grandes hospitais privados estão lotados de casos de Covid. É esse povo que foi para a festa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Professor Gonzalo Vecina, o senhor encerra, por favor. Eu acho que é fundamental o debate. É fundamental que todos nós estejamos sempre procurando saber o que está acontecendo e nos posicionarmos em relação ao que está acontecendo. Está de parabéns, gente que fala. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nesta edição de quinta-feira, parceria sempre com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela audiência. 1h15 agora, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.